essa oração para a gente? Amém. Pode sentar quem está em pé. Hoje nós vamos falar da lição 8, que é a conversão dramática de Paulo. Eu noto nosso texto base em Atos 9, 27. Pedir para os irmãos que possam estar abrindo. Atos 9, 27 nos diz: Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos discípulos, e lhe declarou como ele virá o Senhor no caminho. E este lhe falara, e como em Damasco, falara ousadamente em o nome de Jesus. Eu fiz um breve resumo sobre a lição, e aí eu já começo te fazendo uma pergunta. Você tem compartilhado com as pessoas sobre o que Deus fez e tem feito na sua vida? Nós, lendo a lição e meditando durante a semana, nós vimos como Paulo, antes Saulo, ele tem ali um encontro com Jesus e a partir do encontro com Cristo ele é transformado e a partir daí ele se torna um apaixonado pela igreja e ele não fica só para ele, ele vai compartilhar com o próximo. Nesta lição, iremos falar um pouco sobre a vida de Paulo e como foi o seu processo de conversão. Só para tomarmos como conhecimento, e a lição também no início dela vai falar sobre isso, em aramaico, na comunidade judaica, basicamente em Jerusalém, ele era conhecido como Saulo. E na comunidade romana, ele era conhecido como Paulo. Paulo é o escritor com mais doutrina no Novo Testamento. Só ele escreveu 13 das cartas de 21 cartas que temos no Novo Testamento, que são essas: Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Nesse primeiro parágrafos e textos na lição, nós vemos uma descrição da vida de Paulo, uma bibliografia dele, quem ele era, seu pai. E lendo também, eu coloquei aqui, e também está na lição, Paulo foi o primeiro teólogo da igreja, e o que ele fez foi tão relevante que algumas pessoas o chamavam e o consideravam como o segundo fundador da igreja. Paulo nasceu em Tarso, que era uma cidade importante da Cilícia, e por seu serviço prestado ao Império Romano, por seu pai ou por algum parente, ele recebeu a cidadania romana. E aqui eu quero abrir um parênteses, para que possamos nos localizar melhor territorialmente. A Cilícia foi uma região antiga do sul da Ásia Menor, hoje localizada na Turquia, e que em 64 anos antes de Cristo, Tarso foi escolhida como a capital da Cilícia pelo cônsul Cineu Pompeu Magno. E assim também como está na lição, a educação de Paulo primeiro se deu ali com seu pai, aos 6 anos, e aí logo depois ele vai para as sinagogas, aprender, e aí como a Bíblia também relata, e aí eu destaquei aqui, aos pés de Gamaliel. Então Gamaliel era um rabino, e ali Paulo teve os melhores conhecimentos da Torá e também das leis. Algumas pessoas acreditam que em Atos 26:10, Paulo fazia parte do Sinédrio, e que foi um perseguidor fanático da igreja, antes que se convertesse a Cristo. E aí nós vamos para o primeiro tópico da lição, que é Saulo, o perseguidor dos crentes. E aí, se alguém depois quiser acompanhar, a gente tem Atos 8, capítulo 8, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 e 2. A lição e a Bíblia vão nos relatar que Paulo era um perseguidor algoz, que de acordo com o dicionário, pode ser substituído por carrasco, executor da pena de morte ou de outras penas corporais
como tormentos, açoites e etc. Indivíduo cruel, de maus instintos, atormentador, literalmente assassino. Paulo literalmente queria acabar com a igreja. E foi registrado no capítulo 9 de Atos essa sua petulância. E aí eu coloco em negrito e entre aspas. Paulo respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos. Esse versículo é registrado porque além dele perseguir, prender, açoitar, matar os cristãos, alguns estudiosos afirmam que ele também participou, apoiou, votou pela morte de Estevão. Mas não ficou somente na morte de Estevão ou nas perseguições em Jerusalém. Ele foi até o sumo sacerdote e pediu recomendações para conseguir apoio nas sinagogas de Damasco, para continuar a operar naquela região, né? Porque ele era de Jerusalém, então ele não podia simplesmente chegar em Damasco e fazer o que ele fazia, as perseguições aos cristãos. Então ele foi até o sacerdote, pediu esse apoio, né? Essas cartas, para quando ele chegasse em Damasco, ele ter o apoio da sinagoga para poder perseguir os cristãos. E aí nós vamos para o segundo tópico, Saulo e Jesus, a conversão na estrada, registrado em Atos 3:9. A conversão de Saulo se dá exatamente quando ele tem um encontro genuíno com Jesus. Saulo está indo até Damasco para continuar sua sede de fome e sede de morte, e perseguições. Mas notamos que Jesus é cirúrgico ao fazer uma pergunta que está na parte B do versículo 4 do capítulo 9 de Atos. Saulo, Saulo, por que me persegue? Agora ele ali caído ao chão, ainda digerindo a pergunta de Jesus, e logo após a resposta do próprio Jesus no versículo 5, eu sou Jesus a quem você persegue, Paulo teve a convicção que a igreja de Cristo tinha um Senhor que sempre a amou, a preza, a ama e é unida a ela. E aí nós vamos para a página 42. Depois do encontro com Jesus, nós conseguimos destacar, e a lição traz isso para nós, 3 experiências que Paulo teve. A primeira foi marcante, a segunda foi pessoal e a terceira foi a demonstração da graça de Deus. A primeira foi marcante porque ele passou a ser de apóstolo, de odiado a apóstolo. De perseguidor passou a ser apóstolo, de odiado passou a ser o mais apaixonado pela causa de Cristo. A segunda foi pessoal porque ele teve que fazer escolhas que mudaram completamente o rumo e os planos da sua vida. E a terceira foi a demonstração da graça de Deus, porque após o encontro com Jesus, Paulo teve seu comportamento totalmente contrário ao que ele praticava. E aqui nós vemos que, principalmente no terceiro, ele é alcançado pela graça de Deus. Quantos de nós é alcançado pela graça de Deus e essa graça ela fica só em nós? E nós entendemos que a nossa igreja é uma igreja visionária. E semana passada nós estávamos em uma viagem e nós podemos ver que a visão do nosso pastor está igual à visão dos outros líderes. É a visão de multiplicação. A gente olha para a estrutura, mas a gente também olhamos para as pessoas. E Paulo, quando nós olhamos para a vida dele, ele tinha todo o seu conhecimento, né? Ele tinha toda a sua teologia, ele tinha muitos cursos, era um homem dotado, mas no Novo Testamento ele vai dizer que tudo isso foi refúgio para ele, não valia nada, porque a visão dele era pregar o amor de Cristo. Você tem pregado sobre o amor de Cristo? Você tem falado do amor de Cristo? A graça, ela nos alcançou. Pode ser que você está aqui e você ainda não aceitou Jesus, mas você, mesmo sem aceitar Jesus, você está experimentando um pouco da graça. E ela não pode ficar somente em você. Se nós olharmos para o nosso passado, nós temos muitos conflitos, nós temos muitas feridas, nós temos muitas mazelas. Mas isso não é o que vai nos definir. O que vai nos definir é a graça de Cristo, quando a gente recebe Cristo e a partir de nós começamos a compartilhar outros. E as nossas famílias vêm para Cristo, os nossos amigos vêm para Cristo, as pessoas que estão na rua elas vêm para Cristo. E a gente começa a ver a mudança. E eu gravei algo lá na Igreja das Cidades, que o pastor disse que o avivamento, ele não vem quando o fogo cai, mas sim quando se espalha. É muito bom a gente estar aqui no Gerar Profético, né? A gente
pula, a gente fala em línguas, mas isso não é totalmente o avivamento, porque ele não pode ficar só aqui. Nós precisamos, quando nós estamos durante a semana, e um dos livros que eu estou lendo é Lidere com Semente, que no domingo a gente só tem que se reunir, porque durante a semana é o nosso maior papel. Durante a semana, quando nós paramos num posto de combustível, durante a semana que nós vamos ao supermercado, à farmácia, nós vamos para a faculdade, é ali que nós vamos demonstrar realmente o avivamento de Cristo em nós. É ali que nós vamos mostrar verdadeiramente a graça de Cristo em nós. Então ela não pode ficar só em nós. A gente ouve muito isso, né? E por muito tempo eu creio que é errado. A salvação ela é individual. Não, a salvação ela é coletiva. Ela cai em mim e desemboca em quem está perto. Ela não pode parar só em mim. Jesus, quando ele foi para a cruz, se ele olhasse só para ele, eu creio que ele desceria da cruz. Mas ele olhou para mim e para você, ele olhou para nós em 2023, que nós estaríamos aqui sentados, ouvindo uma palavra. Então ele olhou para nós. Então, assim como foi feito em Paulo, na nossa vida também precisa ser feita. A palavra precisa chegar ao nosso coração e ela precisa alcançar as pessoas. E nós vamos para o terceiro tópico, Paulo e Ananias, a recepção da igreja. E eu creio que aqui não foi tão fácil para Ananias. Porque imagina você, um homem carrasco aqui em Cuiabá, matando os cristãos, procurando os cristãos, prendendo, e de repente esse homem chega aqui na celebração. Qual seria a sua atitude? Primeira coisa é, o que esse cara está fazendo aqui? Já olhar aqui, vamos começar a correr, porque ele vai começar a nos matar, porque era isso que acontecia. Quando as pessoas viam Saulo, que era o antigo, era para matar, era para perseguir, e de repente esse rapaz chega na igreja. Imagina você estar sentado no culto e essa pessoa chega aqui, como você vai se comportar? Então, quando você vai ler a Bíblia e vai olhar para a lição, você começa também a entender um pouco de Ananias, e aí a gente tem o segundo tópico também, um pouco dos discípulos, né? A rejeição com ele e fala, peraí, calma aí. E aí eu anotei algumas coisinhas. A recepção de Paulo na igreja se deu por dois aspectos. Primeiro, pelo diálogo com Ananias. Esse diálogo não é de Paulo com Ananias, esse diálogo é de Deus com Ananias. E a partir da Bíblia e da lição, vemos que a missão de Ananias não foi fácil. Receber como irmão em Cristo o homem que outrora o perseguiam e os açoitavam. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. E a partir dos seus planos, Deus mostrou para Ananias, através de uma revelação, que Paulo seria apóstolo aos gentios, aos reis, aos incircuncisos, e que ele seria testemunha perante o governador. Talvez, se essa revelação não viesse a Ananias, Paulo não seria integrado na igreja. E muitas vezes é muito fácil, né, a gente julgar Ananias nesse ponto. Porque assim como ele, eu também teria medo. Assim como ele, nós teríamos medo. Falar, peraí, esse rapaz aqui não é bem visto aqui, ele não é bem quisto aqui. A fama dele aqui não é boa. Então, Deus ele traz a revelação ao coração de Ananias, assim, tem um propósito para a vida dele. E mesmo que Deus não traga ao seu coração a revelação sobre alguma pessoa, comece a olhar para as pessoas diferente a partir de hoje. Começa a olhar com os olhos de Cristo para as pessoas. Talvez se o pastor Davi, quando chegou como seminarista no Santa Isabel e olhasse para o Santa Isabel, ele ia ter o mesmo pensamento das pessoas que já estavam lá e daquelas outras pessoas de outras igrejas ao qual enviou para lá. Não vai dar nada aí. É um bairro totalmente violento. É um bairro, como a gente já sabe, né? E o Nado falou da vez que ele ministrou, matam na sexta, amarram para o sábado e amarram para o domingo já. E a graça de Deus, através da vida do pastor Davi, chega ao Santa Isabel. E graças a Deus, ele não olhou para o Santa Isabel assim como aquelas pessoas olhavam. Então, quando a gente for ministrar a palavra de Deus, primeiramente, não olhe para as aparências. E Deus vai falar isso para Samuel. Então, olhe com os olhos de misericórdia e olhe com os olhos de compaixão. E uma das lições que eu sempre dou, compaixão e graça. Então, olhe para as pessoas dessa forma. Mesmo que o seu coração queira olhar de outra forma, lute contra ele. A Bíblia diz que o nosso coração ele é enganoso. Então, de tempo em tempo, ele vai querer nos enganar e também nos sabotar. O segundo aspecto, pelo relacionamento com a igreja. Paulo foi tão bem recebido na igreja, principalmente por Ananias e Judas, que ali Paulo teve a maior transformação da sua vida. Após se sentir fortalecido, saiu para pregar Cristo a todos. Pregou tanto que causou confusão e espanto aos judeus, que passou a ser perseguido, e até tramaram a sua morte. Eu destaquei uma parte nesse parágrafo que diz que antes ele pedia autorização para os judeus para matar os cristãos, e que depois ele pediu aos judeus para que morresse para sua incredulidade e nascesse como cristão. Então agora ele passa, depois do encontro com Cristo, de Saulo para Paulo. E eu creio que quando ele chegou lá para falar com os judeus,
Ô, nosso amigo voltou. Ele falou, não, eu não vim fazer isso. Agora eu sou diferente. Eu vim pedir para vocês abandonar as práticas de vocês. Eu não vim matar ninguém. Eu não vim perseguir ninguém. Agora eu estou do lado deles. É. Então nós vamos perseguir você. Agora você vai ser perseguido, você vai ser caluniado, açoitado. Vamos prender você. E aí nós vamos olhar para a Bíblia, a gente sabe todo o relato que Paulo vem sofrer pela causa de Cristo. E que também devemos sofrer pela causa de Cristo. Nós olhamos para os mártires da Bíblia, e tem um livro que eu gosto de ler, que é Os Heróis da Fé. E nós vamos olhar, e aquilo que a gente passa não é nem um terço do que os homens passaram, do que os apóstolos passaram. Então, quando você achar que a vida cristã em 2023 está difícil, dá uma olhadinha nesse livro, dá uma olhadinha na Bíblia, dá uma olhadinha para os apóstolos e vê como foi difícil. E nós não sofremos, acho que nem um terço pela causa de Cristo. Nós precisamos sofrer, precisamos entender que a vida cristã ela é sofrimento, e nós ouvimos também isso, né, na Igreja das Cidades, que se você não está sofrendo por alguém, se você não está chorando por alguém, você não está fazendo discípulo. Então nós precisamos sofrer pela causa de Cristo, sofrer pelas pessoas. Nós precisamos sentir o que as pessoas estão sentindo, e aquilo que Salmos vai dizer. Precisamos chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, alegrar com os que se alegram. Nós vamos para o quarto tópico, que é Saulo e Barnabé. E aí eu faço para você também uma pergunta, que você possa refletir. Sabe quando você procura saber a respeito de uma pessoa, e você pede recomendações sobre essa pessoa? Quando você muda de emprego, é basicamente isso que acontece. Um patrão liga para o outro patrão. E aí? E aí, Nado, como está o David? Como que ele trabalhou com você? Quanto tempo ele trabalhou? O que ele fazia? Ele chegava no horário? Como que é? E aí, ele vai passar toda a bibliografia. E aqui, nesse tópico, Barnabé ele vai ser essa carta de recomendação a Paulo. Porque é aquilo que eu falei, ele chegou aqui na igreja, peraí, quem que é esse? Então, ele veio carregado com as informações. Assim foi Barnabé na vida de Saulo. Posso dizer que Barnabé foi essa carta de recomendação de Paulo aos apóstolos e aos líderes da igreja. Da mesma forma que Barnabé teve receio quando soube de Saulo, assim os apóstolos tiveram, e após Barnabé relatar os conhecimentos, os acontecidos em Damasco e também em Jerusalém, Saulo é recebido e acolhido pela igreja, e com o mesmo espírito de coragem saiu pelas ruas de Damasco pregando a Cristo, e também em Damasco ele foi perseguido. E aí eu até anotei aqui para a gente dar uma olhadinha na aplicação do texto. Embaixo vai dizer assim: precisamos de Ananias e Barnabés na igreja de hoje. Pessoas que ensinam a igreja a receber os novos adeptos que vêm do contexto diferente. Devemos prestar atenção nisso. Não é somente o novo convertido que vem unir-se à igreja, mas também a igreja que se demonstra receptiva ao novo convertido. Lá no Gênesis nós tínhamos duas portas, né? Nós temos a porta de entrada, e daí a gente já tinha direto a porta de saída, e nós falamos que as pessoas elas entravam numa porta, elas saíam pela outra, porque muitas vezes as pessoas chegavam e nós não se levantava para cumprimentar as pessoas. A gente acha que essa função só é do Ministério de Culto e do Ministério de Integração, e não. É aquilo que o pastor sempre tem puxado na nossa orelha. Acaba o culto, pare de conversar com aqueles que você já conversa durante a semana. Tente cumprimentar alguém que você ainda não conhece. E é exatamente isso que a lição vai nos trazer. Nós precisamos olhar para a igreja e dizer quem é diferente, quem é novo, quem está chegando. Essas pessoas elas precisam ser bem acolhidas na nossa casa. Elas precisam entender que nós somos uma família. E não pode ser só da boca para fora. A gente não pode só falar. Nós precisamos ajudar e receber muito bem essas pessoas para que elas se sintam amadas. E eu sei que a maioria das pessoas quando vem para cá, e nós temos, ontem nós estávamos na posse do pastor Zinaldo, e uma das falas dele é isso, né? Eu fui amado pela igreja, eu fui acolhido pela igreja. E você é a igreja não é estrutura. A igreja não é um templo, a igreja somos nós. Então, quando você vê uma pessoa diferente aqui no Espaço de Celebração, ou no Campo Gênesis, ou em qualquer outro campus, pergunte o seu nome. Veja se ela já é aqui, porque pode ser também que ela seja de uma hierarquia que você ainda não conheça. Mas procure saber quem ela é. E um mal de nós cristãos, que eu sempre ouço: só me cumprimenta quando está na igreja. Esse é um mal nosso. Quando a gente passa pelas pessoas das ruas, a gente não fala com ela. Não dá bom dia, não dá boa tarde. A gente vai ao supermercado, a gente compra e sai, a gente não gera gentileza, a gente não pergunta o nome das pessoas ali no caixa. E nós precisamos mudar o nosso coração. Nós precisamos mudar a nossa mente. E para mim eu vejo que essa lição é de bom proveito. Nós vemos que Saulo, Barnabé e
Deixa eu só olhar aqui. Barnabé e Ananias recebeu muito bem Paulo. Não importava até então quem ele era, porque as pessoas não conheciam, mas foram muito bem receptivos. Que nós também possamos ser receptivos com as pessoas. E aí, aplicando para os casais, chegando ao fim, assim como Saulo não conhecia Deus e praticava coisas erradas, alguns de nós casamos sem o entendimento de quem é Deus e cometemos muitos erros. Muitos de nós não casamos, nós tivemos o privilégio, eu tive, né, de casar na igreja. Outros de vocês vieram de fora, então tiveram muitas experiências negativas. Mas também essas experiências, ela não pode definir no seu casamento quem você é. A partir de quando nós conhecemos a Cristo, a partir de quando nós entregamos nosso coração genuinamente a Cristo, nós como marido e como mulher, como esposa, precisamos olhar para o nosso cônjuge e também olhar com compaixão e graça e entender quando nós erramos. E não é a partir de nós, é a partir do Espírito. Aqui não foi Saulo andando em Damasco e de repente ele, eu tenho que parar de perseguir os cristãos. Não. Jesus vem e fale com ele, através de uma voz. E quem estava perto, a lição vai falar isso, a Bíblia também. As pessoas que estavam perto, elas não sabiam o que estava acontecendo, elas ouviam estrondos. Mas somente Saulo ouvia a voz de Jesus. Mas ele parou para ouvir. Ali caído, ele começa a digerir tudo aquilo que ele estava ouvindo. Muitas vezes Deus está falando com a gente e nós estamos com os nossos ouvidos tapados. Então que nós precisamos, como cônjuges, ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, olha para dentro de mim. O que eu estou errando? O que eu posso fazer de diferente? E o que eu posso fazer para amar mais, para cuidar mais? Mas a partir do conhecimento de quem é Deus e sendo alcançado pela graça, precisamos fazer igual Paulo e mudar genuinamente o nosso comportamento e abandonar os nossos erros no casamento. Conclusão. Em seu comentário, Stott assina-lhe algumas características do testemunho de Paulo que devemos desenvolver em nossa vida e também ensinar aqueles que chegam ao Evangelho sobre nossos cuidados. Primeiro, ele era cristocêntrico. Sua mensagem era centrada em mostrar a Cristo e sua graça salvadora. A ênfase não era ele mesmo ou sua própria experiência. Como eu disse, Paulo, se a gente for puxar a bibliografia dele, tanto na Bíblia quanto no Google, vai ter ali um cabidel de cursos. Mas isso ele não usava, porque ele sabia que era pela graça, não era pelo poder dele. João 5,15 vai dizer que sem Cristo nada nós podemos fazer. Então não é a partir de nós. Então sempre que nós formos falar de Deus, ou falar da igreja, ou falar sobre a Bíblia, nós precisamos ser cristocêntrico. Não é nós, mas é Cristo. 2. Agia no poder do Espírito Santo. Sem ele é impossível cumprir a grande comissão, pois ele é a grande condição para isso. 3. Ele era corajoso. Lucas menciona que sua pregação era ousada. Não tinha medo nem das privações, nem das perseguições que podia sofrer. Hoje nós estamos num nível que nós precisamos sondar as nossas palavras. Mas esses homens também, se eles fossem pensar dessa forma, eles também tinham que sondar as palavras deles. Mas não era isso que pesava. O que pesava é que eles precisavam alcançar as pessoas para Cristo. Eles precisavam testemunhar. Então, mesmo a gente sofrendo bloqueio, dislike, negatividade, e a nossa vida ela não está nas redes sociais. A nossa vida é terrena. E muitas vezes a gente não quer falar do amor de Cristo porque as pessoas não vão gostar. Não é o que elas vão gostar, é o que elas precisam ouvir. E nós precisamos receber esse espírito que Paulo teve de coragem. E também orar a Deus. Deus, me dá espírito de coragem. Me dá coragem para falar para as pessoas, para confrontar quando for necessário. Porque até no meio dos nossos familiares, muitas vezes a gente se cala para não entrar no confronto. Paulo não, ele entrava no confronto e não se calava. Um espírito de coragem. Então a gente não pode recuar como igreja. Os tempos, cada dia que passam, ficam mais difíceis. E nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos largar a mão do arado, né? Assim como vai dizer. Então, que Deus possa trazer em nós um espírito de coragem. 4. Custou caro a sua conversão. Paulo pagou com sofrimento o seu desvelo pela pregação do Evangelho. Várias vezes fugiu, foi apedrejado e preso. No entanto, quanto mais oposição, mais testemunho fluía da sua vida desse nosso irmão. Então, quanto mais, é igual aquilo que a gente fala, né? Massa de pão. Quanto mais você bate, mais ela cresce. E assim nós precisamos. Quanto mais falam de nós, mais nós pregamos a palavra de Deus. Quanto mais somos caluniados, mais pregamos a palavra de Deus. Paulo, ele não recuou. Ele tinha, se você olhar, ele tentou falar, não quero mais. Jesus,
Isso não é para mim. Assim como muitos de nós fazemos. Isso não é para mim. Mas isso é para nós, sim. Nós somos escolhidos. As pessoas nos esperam. As pessoas estão lá fora. E aí eu volto a falar, o avivamento, assim como eu ouvi lá, não é quando o fogo cai, mas sim quando ele se espalha. E cada um de nós é um fogo de Cristo aqui. E o Senhor, Ele conta conosco. Assim como Ele escolheu Paulo, Ele escolheu cada um de nós. Ele preparou nós e está preparando para que nós possamos sair e pregar a Ele, aonde for. Não importa. Ore a Deus e diga a Deus, me dê coragem. Muitas vezes eu sei, dá medo. Será que eu falo? Será que eu não falo? Como vou ser recebido? Mas a proposta aqui de Paulo, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado simplesmente de mostrar para aquele povo a prática errada, a prática ao contrário que eles estavam fazendo. E começou a pregar a Cristo. Então, que nós possamos também fazer isso. A conversão de Saulo nos ensina muitas lições que podemos resumir aqui. Devemos orar pelos irmãos que são perseguidos. Testemunhar é um dever que mostra a nossa temperatura espiritual. Vivenciar a conversão genuína implica necessariamente mudanças. Devemos imitar Ananias e Barnabé e nos empenhar para receber bem os novos convertidos que chegam à igreja. E assim eu fecho a lição de hoje. Foi bem menos, pastor. Aí é com o senhor, você vai ter que nos ajudar. O pastor falou assim, ó, você tem 45 minutos. Eu falei, misericórdia. Só foi 25. Cheguei em casa ontem ali e falei, vou ler aqui para marcar quantos que deu. Deu 5. Eu falei, meu Deus do céu, só deu 5, Jesus. E aí, eu falei, Deus vai nos ajudar. E, irmãos, eu sou bem reto assim. Eu só digo o que eu escrevi. E eu tenho buscado isso no meu coração. Deus colocou isso no meu coração. E eu não consigo ficar enrolando, pastor. Eu não consigo ficar, não. Terminou essa é a lição de hoje. Eu quero agradecer ao pastor Davi pela confiança e muito obrigado. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Eu louvo a Deus pela vida do missionário Jones, e para nós, muita alegria poder ver aqueles que cresceram no nosso meio. Quando nós chegamos na igreja, Jones era ainda uma criancinha, juniores, e hoje tendo a oportunidade de estar ministrando aqui a lição de hoje, né? Nós nos alegramos porque temos ouvido muitas coisas boas dos irmãos que têm tido a oportunidade de compartilhar conosco a lição que nós estamos tendo de Atos dos Apóstolos. Eu louvo a Deus por essa editora, ECE, editora cristã evangélica, que tem trazido para nós um rico conteúdo acerca do que eles propõem a nos ensinar, agora em Atos dos Apóstolos. Realmente é difícil você reunir nessa lição capítulo tão amplo, né? Pega uma parte do capítulo 8 e o capítulo 9 todinho de Atos. Então é desafiador e eu quero louvar a Deus pela sua vida. Acompanhei os tópicos, mas é importante, irmãos, nós lermos. Quando você lê a lição e traz já destacado, fica mais fácil você acompanhar o que o professor está dizendo. Foi muito bem, Jones. Louvado seja Deus. A Gerar é diferenciada, porque ela vai dando oportunidade. Nós vamos sabendo que os irmãos vão ouvindo, entendendo que cada um está tendo a sua experiência de poder transmitir aquilo que Deus compartilhou a partir do que está registrado na lição. E eu louvo a Deus pela sua vida, né, que tens feito um excelente trabalho à frente do Ministério de Esporte. Só gostaria de destacar algo. Fique aqui do meu ladinho, não precisa ir não. Nesse texto, nessa lição de hoje, né? É importante nós percebermos que Paulo, que é o nome de Saulo, mas devido a um título que ele teve de cidadão romano, o nome aramaico dele é Saulo, e ele recebeu, devido até a sua cultura, seu conhecimento, a sua influência, ele recebeu um título de cidadão romano, e ele usava esse título como Paulo. Isso deu para ele direitos até quando ele foi perseguido. É importante nós destacarmos o seguinte, que Paulo, antes de ter uma experiência com Jesus, ele tinha um olhar equivocado para as pessoas.
A nossa experiência com Jesus vai mudar o nosso comportamento com o nosso cônjuge. Ele deixa de perseguir e de achar que o erro estava nos cristãos quando ele tem uma experiência profunda com Jesus. A nossa experiência profunda com Jesus vai fazer com que nós olhemos para o nosso cônjuge de maneira diferente. Ele foi inundado pelo amor de Cristo. O desejo de Paulo era conhecer a Cristo. E outros dois personagens que o missionário Jones destacou aqui: a importância de Ananias e Barnabé. Paulo teve alguém que colocou ele debaixo do braço e começou a caminhar com ele. Barnabé era um veterano na igreja de Jerusalém. Ele pegou Paulo e começou a apresentá-lo, defendê-lo diante dos irmãos que olhavam para ele dizendo: esse cara está com rolo para o nosso lado. Nós precisamos ter os nossos Barnabés e sermos Barnabés na vida da pessoa. Então, Paulo teve um mentor. Por trás desse maior missionário do cristianismo, havia um homem que é pouco falado sobre ele. Mas nesse capítulo nós temos o destaque de Barnabé. Se não houvesse esse homem, talvez Paulo não fosse tudo que foi. Por isso nós precisamos ter pessoas sobre nós que tenham mais conhecimento e que nos ajude no cumprimento do propósito que Deus tem para a nossa vida. E outra coisa, Ananias. Nós precisamos de pessoas que realmente reconheçam que Deus está levantando elas para receber os novos. Nós precisamos ser uma igreja que se importa, uma igreja relacional, que recebe a todos, acolhe a todos. Essa semana eu estava conversando com um ex-homossexual, ele falando da importância da igreja abraçar os homossexuais que chegam, né? Falando da importância deles se sentirem amados, valorizados, né? Eu tive um momento de acolhimento, um momento de atendimento dele, e ele falando que todos nós precisamos aprender a amar, receber essas pessoas, entendendo que a diferença quase não existe, porque todos somos pecadores, e às vezes nós discriminamos as pessoas pela sua prática de pecado. Então todos nós temos algo que se chama pecado, e por isso nós temos que abraçar a todos e amar a todos. Parabéns, missionário Jones. Eu quero louvar a Deus, que eu vejo esse papelzinho aqui e vi que você preparou com todo carinho para trazer para você nesta manhã, né, irmão? Louvado seja Deus pela vida do missionário Jones. Pai, muito obrigado por essa manhã, pela vida dos casais que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Ajuda-nos, ó Deus, ter uma experiência transformadora com o Senhor. Foi assim com Saulo. Nós sabemos, ó Deus, que ele teve uma experiência impactante e que o Senhor tinha um grande propósito para a vida dele. Ó Deus, usar a sua vida, gastar a sua vida pela causa do Evangelho, e por isso ele foi perseguido. Mas ele cumpriu a carreira, ó Deus, ele guardou a fé, ele combateu o bom combate. Nos ensina, ó Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ó Deus, e também nos dá a compreensão que o Evangelho muitas vezes, ó Deus, é um evangelho de sofrimento, de luta. Ó Deus, o apóstolo Paulo sofreu muito pela sua causa, e hoje por menos coisas, ó Deus, muitos desistem do evangelho, esfriam na fé. Que nós podemos, ó Deus, estudando o livro de Atos, possamos, ó Deus, extrair dessas páginas de Atos o sofrimento que os cristãos passaram, mas acima de tudo a perseverança, a disposição deles não desistirem do Senhor Jesus e serem fiéis até a morte. Quantos deles pagaram, ó Deus, com a vida por serem cristãos? Levanta uma igreja nesse tempo que, ó Deus, se avizinha a perseguição contra a igreja. Levanta homens e mulheres destemidos, determinados, corajosos, ousados, para que nada possa tirá-los do caminho da verdade e da vida. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, queridos.
Domingo que vem nós iremos para a lição de número 9. Tá? Nós temos aí a cantina, temos a livraria. Os irmãos já perceberam que nós derrubamos a árvore ali, já estamos apontando para onde vai ser o novo templo.